Olá, boa tarde ainda. Boa tarde ainda, não é? Sejam bem-vindos, vocês que nos visitam hoje a primeira vez. É um prazer ter vocês aqui. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Nós vamos meditar hoje, mais uma vez, sobre uma narrativa do Evangelho. E eu queria voltar um pouco sobre esse assunto que nós iniciamos e então entrar na narrativa que nós meditaremos hoje. Então eu peço sua atenção para que a gente possa fazer uma breve recapitulação do que vimos aqui no início do mês, acredito, E aí então nós entraremos no texto em que nós meditaremos hoje. Nós chamamos a atenção para uma propaganda do canal Universal, e não sei se você lembra ou ouviu essa propaganda, em que eles se apresentam e colocaram essa afirmação aí na divulgação deles. Universal Channel, 100% personagens. Nós vimos então que, sendo 100% personagem, o que se trabalha na televisão, com filmes, com novelas, com seriados, são sempre narrativas. E aí nós vimos que as narrativas são universalmente cativantes. Elas são uma forma de contar histórias, de falar ao coração das pessoas, que universalmente chama a atenção, cativa. E ao brasileiro, então, ainda mais, e por isso o brasileiro é tão afeiçoado a novelas, né? Antigamente a gente via muito as pessoas rebatendo, né, assim, às vezes até de púlpito, dizendo: não assistam novela, você só está perdendo tempo assistindo novela. Período de carnaval, assim, não liga a televisão, né? Hoje em dia não precisa mais, porque a gente tem o WhatsApp, e aí antes da novela começar, né, as coisas já começam assim a se proliferar, dizendo assim, né, pronunciamento de fulano de tal sobre tal novela que vai passar, não assista e tal, isso é uma aberração, blá blá blá. Mas olha, deixa eu dizer a você, não tem jeito, não tem jeito. Nós somos cativados por narrativas, é assim. Então você sabe que aquela novela não presta, você sabe que ela está ensinando coisa errada, ok, mas você vira e mexe, dá uma paradinha para olhar, de repente você estava passando e uma cena te chamou a atenção, porque é uma narrativa, está acontecendo ali, chamou a sua atenção e você simplesmente para, daqui a pouco você senta, daqui a pouco você está lá assistindo, e se algum amigo seu chegar e ver que você está assistindo novela, você diz: não, eu nem estava assistindo, né? Assim, foi porque, mas eu não assisto não, tal. Fulana aí já vai citando o nome dos personagens, tal, mas não assiste, né? Só ouço falar e tudo mais. A gente viu então que o personagem e a personagem é uma dinâmica que a gramática abraçou como correta. Se você usar uma das duas formas, a gramática terminou abraçando, e que a nossa vida se parece muito com isso também. Muitas vezes a gente não consegue distinguir a realidade da arte, né, da ficção, e a nossa vida muitas vezes se espelha naquilo que nós assistimos, nos exemplos que vimos na televisão, e a gente vai sendo levado por isso. Mesmo que às vezes inconscientemente, a gente está aí, a menina que passou a usar um brinco tal na novela, daqui a pouco aquele brinco está sendo vendido, né? As pessoas estão usando mais dele, a roupa que a menina que saiu do subúrbio e tal, mas venceu na vida, e bababá, a roupa que ela usa, daqui a pouco é a roupa que ela está usando, aí sai a sandália de fulana de tal, o perfume de fulana de tal, e as pessoas vão sendo absorvidas por isso, porque a arte
imita a vida ou a vida imita a arte? E esse é um questionamento que vira e mexe, mexeu, a gente está ouvindo isso na televisão, né? Se aquilo que passou no filme, na novela, está imitando o que a gente vê na vida mesmo, ou se as pessoas estão começando a fazer essas coisas na vida real, porque os filmes estão jogando essas coisas o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O fato é que a nossa vida, com aquelas coisas que nos cativam, nos chamam a atenção, ela começa a se misturar em um determinado ponto e nós vamos sendo influenciados sim por essas coisas, assim como influenciamos também muitos filmes e novelas. Um exemplo que a gente viu um pouco disso é como as pessoas hoje têm buscado se fantasiar ou se transformar realmente em personagens que essas pessoas gostam, que assistem em filmes, que assistem em desenhos, né? Os cosplay, eles de fato se transformam, não é uma fantasia que ele chega em casa, tira e acabou porque ele foi para uma festa, mas ele vive daquela forma. O cabelo fica daquela forma, muitos fazem plásticas para ficar idêntico com aquilo ali, porque nós muitas vezes não evoluímos da nossa infância no nosso coração e por não desejarmos ou até gostarmos da realidade da nossa vida, muitas vezes nós nos espelhamos e buscamos aquela ilusão para dentro da nossa realidade de vida. O fato é que as narrativas, então, elas cativam a gente, elas cativam o nosso coração. As narrativas criam ilusão, as narrativas dão imagem ao invisível e as narrativas comunicam a alma. E por isso elas são tão cativantes, por isso elas são tão envolventes e por isso muitas vezes nós misturamos a realidade da nossa vida com aquelas coisas que nós ouvimos, seja a historinha para dormir ou seja o filme que a gente viu em 3D. Não importa os avanços que fizemos, mas as narrativas, elas nos envolvem. Eu queria então hoje meditar com você sobre mais uma narrativa do Evangelho e eu queria que você percebesse o quanto que essa narrativa, ela intencionalmente, ela comunica ao nosso coração, ela comunica a nossa realidade, ela fala conosco, ela fala com o nosso contexto, ela fala com a nossa vida, ela não apenas fala a nossa alma, mas ela descreve o que a gente vive no nosso dia a dia, porque as narrativas são Deus, as narrativas do Evangelho, elas são Deus falando com o nosso coração, Deus intencionalmente vindo ao nosso coração e se comunicando com a gente. Queria ver um texto de Mateus, capítulo 9, versículo 7 ao versículo 13 com você. Se você quiser abrir, você pode abrir então. Nós temos aí na projeção. Eu queria pensar um pouco sobre Jesus na casa dele. Jesus em casa. Eu acho essa imagem fantástica. Eu acho libertador imaginar Jesus na casa dele. E o Evangelho trazer Jesus em sua própria casa. Mateus diz assim: Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, estando Jesus em casa, jantando com seus seguidores mais próximos, e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando o seu mestre, andando com essa gente desonesta, essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia,
não religião. Estou aqui para dar atenção aos pecadores de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Quando nós enxergamos essa imagem que o texto da Palavra de Deus nos traz, é comum o contexto inteiro da Palavra de Deus ser algo que não passe na nossa cabeça. Às vezes porque simplesmente não conhecemos a palavra mesmo, porque não conhecemos toda a Palavra de Deus. Às vezes porque não acordamos para o fato do quanto a Palavra de Deus ela é inteiramente conectada. Como que essas pequenas narrativas ou micronarrativas, elas são apenas parte da narrativa maior que a Palavra de Deus é. A Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma narrativa onde Deus está se comunicando com o ser humano, onde Deus está se movendo e se comunicando com o ser humano. Quando as narrativas, então, do Evangelho são trazidas para nós, elas estão não apenas trazendo lições ali que são imediatas, mas elas também estão nos trazendo lições que estão dentro de todo o contexto da Palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele não está apenas nos livros dos Evangelhos ou nas cartas do Novo Testamento, mas o Evangelho do Senhor está em toda a Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos as boas notícias do Evangelho, e de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos sim as leis do Senhor sendo revelada para nós e também trazendo toda a verdade quanto à condenação e ao distanciamento que nós estamos de Deus. Em outras palavras, a grande narrativa do Evangelho, na Palavra de Deus, ela revela um Deus que é totalmente santo, puro e justo, e revela um Deus que, sendo totalmente santo, puro e justo, ele não tem comunhão, ele não se envolve com o ser humano que está distante dele por causa dos seus próprios pecados. E por causa do pecado que cometeu, foi que houve o distanciamento desse Deus puro, desse Deus de amor, e Deus de justiça, e Deus de misericórdia. E toda a Palavra de Deus, então, ela vem revelando a ação de Deus para alcançar ao ser humano pecador que está distanciado dele. Em outras palavras, toda a narrativa do Evangelho, a macro-narrativa do Evangelho, nos revela um Deus que se movimenta antes de que você se movimente para buscá-lo. Deus é quem parte em nossa direção. Deus é quem vem em nossa direção e revela o quão catastrófica está a nossa própria vida. E por isso, Ele vem em nossa direção para nos tirar dessa vida de perdição, a vida de distanciamento dEle. Por isso, quando eu e você começamos a acreditar, começamos a sentir o desejo, começamos a buscar a esse Deus, a ter curiosidade por esse Deus, é porque Ele já começou a se comunicar com o nosso coração. A narrativa do Evangelho, ela nos cativa. A narrativa do Evangelho também nos dá a imagem do que é invisível, porque essa revelação de Deus, esse anúncio de Deus, nos dizendo o quanto nós somos pecadores, é algo que não é visível aos nossos olhos. E uma beleza imensa que toda a narrativa do Evangelho traz, é que ela revela ao mesmo tempo esse amor profundo de Deus, mas ela revela ao mesmo tempo o quão pecador, miserável e distante de Deus nós estamos. É por isso que é tão poderoso. É por isso que é tão libertador.
Porque o Evangelho não faz, como muitas vezes, o nosso amigo sincero, o nosso amigo que não tem papa na língua, o nosso amigo que gosta de muitas vezes até dizer os seus defeitos, mais para que ele se sinta bem e não apenas para te ajudar. O Evangelho não faz assim. A palavra de Deus não vem para nós dizendo o quanto nós não prestamos e acabou. A palavra de Deus não diz para você que você é um pecador miserável, que está indo para o inferno sem a graça de Jesus Cristo e só. Ela diz isso, revelando o amor profundo de Deus ao entregar o seu Filho na cruz, dizendo a mim e a você, Ele fez isso para que você não tenha a condenação que você de fato merece. Isso é misericórdia. É um Deus que tem o seu coração voltado à miséria do nosso coração. Por isso o texto diz, eu não vim buscar aqueles que estão mimados dentro de casa, achando que são justos, achando que estão bons. Eu vim buscar aquele que entende, aquele que se reconhece, aquele que percebe o quão pecador é. Por isso ele diz, eu quero misericórdia e não religião. Porque todas as formas e expressões da religião, elas só trazem para nós metodologias, elas trazem para nós normas de preceitos e costumes que nós precisamos seguir para que, seguindo essas normas, a gente possa então receber alguma graça. Por isso as pessoas lotam os pátios dos locais onde santos estão afixados e no dia daquele santo tantas pessoas pagam tantas promessas para que então, após fazer aquelas promessas, após cumprir aqueles votos, elas recebam então uma graça. O Evangelho inverte tudo isso, por isso ele dá a imagem àquilo que é invisível aos nossos olhos. E é invisível aos nossos olhos porque estamos distantes de Deus. O pecado nos distancia dele. E esse pecado não está distante de nós quando passamos a conhecer Jesus. Ele não some da nossa vida. Por isso, essa dinâmica, ela é uma dinâmica que tem um início, um meio e um fim, mas ela tem um início, um meio e um fim para a narrativa macro da nossa vida, mas ela tem um início, um meio e um fim para a narrativa do seu dia. O dia de hoje, essa narrativa se aplica, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. O dia de amanhã tem um início, um meio e um fim. Assim como toda a sua vida tem um início, um meio e um fim, que começa em Cristo, que passa por Cristo e que é terminado também em Cristo Jesus. A narrativa comunica a nossa alma e recria, então, a nossa realidade. Nós vimos isso porque a narrativa do Evangelho é Deus comunicando-se com a nossa alma. O que ele comunica aos homens, então, nesta narrativa que lemos? Na narrativa onde Jesus, o início do texto, que nós não lemos, mas o contexto imediato, nos revela Jesus indo para a sua cidade, porque por causa do cansaço com que ele já está, ele está se direcionando à sua casa, e indo para a sua casa, Jesus pretende descansar, Jesus pretende ter a sua vida normal. Porque eu não sei se você percebe, mas muitas vezes nós imaginamos um Jesus no Evangelho que é um Jesus que não tinha uma vida normal, que não era uma pessoa normal. Um Jesus que nós só imaginamos a vida dele a partir do momento em que o Evangelho começa a narrar, dá uma parada, depois volta a narrar sobre ele. Então ele fala do nascimento até os seus 12 anos, depois dá um salto e já narra Jesus a partir do momento em que ele está indo ser batizado, que ele está indo para o deserto, será batizado, sendo batizado, vai ao deserto e então começa o seu ministério. E imaginamos um Jesus que não tem uma vida normal, não é uma pessoa normal, que não convive na sociedade, que não tem parentes, que não tem mãe, que não tem pai, que não tem tio, que não tem... É uma coisa estranha no mundo. A nossa mente, o nosso imaginário, ele não é condicionado
a olhar para Jesus, a ouvir de Jesus e lembrar que ele foi uma pessoa comum, que ele foi um homem real, que ele foi um ser como eu e você. Esse Jesus, que foi uma pessoa comum, real, está então voltando para sua casa enquanto está no seu ministério. Enquanto ele estava no ministério, o texto diz que ele vai à sua casa e passando por este publicano, que no outro sermão sobre narrativas nós vimos, que era uma pessoa que não era muito desejada, no maior contexto da cidade, sempre a maioria das pessoas não gostavam desse camarada. Foi um publicano, ele já era olhado atravessado. E Jesus está passando por esse cara e diz assim: vem comigo, segue-me. Eu acho fantástico o que aconteceu ali. Ele levantou e foi. Seguiu. O que é que nos passa desapercebido? É que todo rabi, todo mestre, todo escriba, ele tinha a sua escola, ele tinha os seus discípulos. E que para ser discípulo de um desses mestres, não era qualquer camarada que era aceito. O cara tinha que chegar aos seus 15 anos de idade e ter um nível de conhecimento das leis que normalmente a maioria das pessoas não conseguia ter. Tinha que ter decoradinho, tinha que falar tudo do jeito que estava lá. Os testes não eram essas coisas assim, como que diz, essa coisa meio construtivista, Paulo Freire. Não, os testes não eram essas coisas assim, era decorado, tinha que citar. Ir por ir, ponto por ponto. Tinha que estar tudo lá, tinha que estar tudo gravadinho na cabeça. Imaginou se hoje os testes que fizerem com os nossos filhos nas escolas forem desse jeito? Tá aqui, viu, querido? Capítulo 10 do livro tal. Para a prova você tem que vir com ele decorado. Aí você chegar, prova oral. Recite o capítulo. Aí começa. Tal, bababá, não sei que lá, tal. Opa, não, essa palavra aí não existe. Volta, aí de novo, tal. Eu tive um professor no seminário que ele conseguia fazer esse negócio. Ele citava trechos completos da confissão de fé enquanto pregava, e a gente, seminarista, né, que normalmente não é boa peça, quando ele ia pregar no culto com os alunos, a gente já desafiava ele, né? Perguntava: o senhor vai pregar hoje? Vou. Vai usar a confissão? Vou. Eu disse: mas vai usar que capítulo hoje? Vou usar capítulo tal. Disse: tá certo, a gente vai conferir, viu? Aí ele fazia isso. Fique à vontade, não tem problema não. Rapaz, mas a gente ficava assim, com uma raiva, porque ele não errava uma conjunção, nada, um artigo, absolutamente nada. Ele citava tudo. Agora imagine você, Jesus, um cara que está ganhando fama, um mestre, porque as pessoas já estão assim chamando ele, está passando, olha para o publicano, vem. Então você faz assim, né? Poxa, né? Que homem desprendido, que homem que ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Não é nada disso. É um homem que sabia que se não fosse desse jeito, ele jamais seria discípulo de um rabi. Ele entendeu que aquela vocação era uma vocação plena de misericórdia. Não era por suas capacidades. Porque assim como o alistamento militar, a maioria das pessoas, a maioria dos homens, algum dia tinha tentado. E sabendo disso, Jesus o chama, e este homem, dentro desse contexto, simplesmente vai.
Porque não era uma coisa qualquer seguir um rabi, seguir um mestre. Não era uma coisa qualquer. E ele vai. É muito interessante perceber que o justo Deus nos aceita por meio de Cristo. Veja que coisa interessante. Em toda a narrativa do Evangelho, Deus nos aceita por meio de Cristo. Em todas as narrativas do Evangelho que nós lemos, Deus está nos aceitando por meio de Cristo. Não por nossos méritos, não por nossas capacidades, porque não a temos. Essa narrativa tem início, essa narrativa tem meio e essa narrativa tem fim. Na vida inteira, mas também no nosso dia a dia. Todos os dias, somos aceitos por meio de Jesus Cristo. Somos aceitos por meio de Jesus Cristo. É interessante, então, ver que Jesus primeiro convive, que Jesus convida e que Jesus conversa com essas pessoas. E em Jesus, Deus está revelando o quanto Ele fez isso por toda a história. O quanto em toda a revelação da palavra de Deus, nós vemos o Senhor exatamente convivendo, convidando e dialogando, conversando com o seu povo. Querido, essa narrativa que nos ensina isso é totalmente libertadora. Porque nós cremos muitas vezes em um Deus que Ele não convive com um Deus que está distante. Nós cremos e somos ensinados a acreditar em um Deus que não está no nosso dia a dia, que não se importa com as nossas necessidades, que não conhece o nosso íntimo. Mas em Jesus, Ele nos revela que de fato Ele convive. E a expressão máxima disso é que Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Deus em Jesus Cristo se revela como um Deus que habita em nosso meio, que suja os pés com as poeiras que nós sujamos, que vive e que vai lá aonde nós vivemos. Ele é um Deus que se fez carne, Ele convive com as nossas necessidades, com o nosso contexto, Ele está lá, Ele conhece você. Mas não apenas um Deus que convive, que vai até lá, mas um Deus que constantemente está nos desafiando, está nos convidando a uma mudança radical de fé, de crença e de conduta de vida. Constantemente. Veja que interessante. O texto diz que Jesus está sentado em sua casa. Em sua casa. Com quem? Com pessoas de má reputação. Publicanos e pecadores, talvez na sua versão esteja. Você sabe o que é isso? É a turma barra pesada. É a turma que ninguém olha e tem como exemplo para nada. Jesus está com essas pessoas na casa dele. Na casa dele. Você acha que ele estava fazendo o quê? Aí você pode pensar assim, nossa, mas isso contradiz o que diz o Salmo, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Pois é, a roda ali era de Jesus, né? Que eles estavam na casa dele, e essa é a grande diferença. O Deus que vem e toma parte com a nossa própria realidade e a nossa própria natureza,
Ele é um Deus que se senta, que passa a conviver, mas que constantemente nos desafia, constantemente nos convida a deixar as percepções, a deixar a visão que temos de mundo, a deixar a visão que temos de Deus, a deixar as condutas que temos e a percepção que temos de nós mesmos, para que todos os dias possamos então dialogar com Ele, conversar com Ele, e a partir daquilo que Ele nos diz, toda a nossa vida ser transformada. Você já parou para pensar como que uma informação ela pode mudar você no seu interior? Qualquer informação. Imagine você, o avião para decolar, ele faz aquela força inteira, ele imprime ali toda a força que ele tem para ele pegar a velocidade e subir. Isso, se você estiver na asa, faz um barulho ensurdecedor. Então ali dentro você está vedado, você está só ouvindo aquele, né? Tom, e às vezes o barulho muda, né? Faz umas coisas diferentes, tal, tom, 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 e você está ali assim, se você tem um pouquinho de medo de avião, você vai ficando tenso com aquilo ali, né? Vai ficando tenso. E se entrar gente famosa no avião, então aí você já, né, já começa a achar que aquele ali vai ser o avião que vai cair. Aí, quando ele chega numa altura de conforto, o barulho some, o barulho vai embora. A nossa ignorância faz a gente pensar o quê? Faz a gente pensar, tem alguma coisa errada. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas uma informação, e eu recebi essa informação essa semana, até então eu era ignorante quanto a isso. Um pastor amigo meu postou lá um vídeo onde ele faz algumas meditações, e ele estava conversando com um comandante desses aviões, e o comandante estava explicando o que é que acontece ali. A altura que ele chega, na altura de 10 mil pés, de cruzeiro, né? É uma altitude de cruzeiro. Ali é o ponto mais seguro de toda a viagem. Ele não precisa botar muita força, ele liga o automático. Ali está tudo na paz. Quando você não sabe disso, como eu, você pensa assim, o que foi que houve? Parou de funcionar a turbina? Assim, que é isso que está acontecendo? E o coração vai ficando, né, assim, angustiado, mas você controla, você normalmente está com a sua esposa do lado, que era o meu caso, né, e ela é desesperada em avião, aí eu preciso também fazer aquela de, assim, né, não, aqui está tudo em paz, olha, se cair eu lhe protejo, né. Mas essa semana, essa informação me libertou. Rapaz, quando fizer aquele silêncio, é a hora que eu posso também relaxar, ficar na boa. Imagina, querido, o Deus que convive com você, que te chama para esse convívio, que te chama, que te convida o tempo inteiro, te desafia o tempo inteiro a ser igual a Ele, a se parecer com Ele, a caminhar como Ele caminhou. E de repente, crises profundas que vão surgindo na sua alma, começar a ser trocada ali, numa conversa boa com Ele. Imagina as informações que são trazidas para o nosso coração e que trazem profunda paz, estabilidade, ausência de toda angústia, ausência de toda dor, ausência de toda incerteza, porque Ele mesmo está se comunicando com a minha alma, com o meu coração, com a sua alma e com o seu coração. Um Deus que convive, um Deus que convida e um Deus que conversa conosco. O Evangelho nos revela, querido, que Deus não é aquele Deus que nós aprendemos desde criancinha, que está ali com a barba branca, um cetro nas mãos, pronto a nos castigar. Mas em Cristo,
Ele está aberto para nos dar o perdão, para nos curar, nos limpar de todos os nossos pecados e passar a conviver, conversar e convidar a gente para dia após dia crescermos e melhorarmos um pouco mais. O que ele comunica aos homens? Que o segredo, o que ele comunica aos seus discípulos, que o grande segredo que nós precisamos, como discípulos dele, aprender para a nossa vida, é que nós também precisamos conviver, que nós precisamos convidar e que nós precisamos aprender a conversar. Por algum motivo, querido, porque buscamos holocaustos, porque buscamos religião, nós nos distanciamos dos publicanos e pecadores. Nós nos distanciamos daqueles que são os de má fama. Por quê? Porque eles são ralé. Mas o que Jesus ensina aos seus discípulos com a sua vida, e isso é a totalidade do Evangelho, é o que Jesus falou, é o que a palavra de Deus nos fala, são as boas notícias que ela nos traz, junto, acompanhada pelas más notícias, que nós estamos distantes de Deus. Mas tudo isso vivido pela pessoa de Jesus Cristo. Ele ensina aos seus discípulos que ele quer misericórdia, que ele não quer religião. Ele ensina a todo aquele que quer caminhar com ele que o que nós precisamos é conviver com o pecador. Mas não apenas conviver com o pecador, precisamos convidá-lo. Convidá-lo, querido, e se estiver muito difícil, talvez convidá-lo a uma mudança de vida, a um desafio real, convida pelo menos a ouvir a mensagem no domingo. Está difícil a expressar todo o oráculo de Deus a alguém? Faz assim, joga a responsabilidade para o pastor, mas convida, desafia, porque eu e você fomos chamados para sermos discípulos. Conviver, convidar, e depois que convidar, quando as questões vierem, quando as dúvidas surgirem, aí uma boa conversa é o segredo para tudo. Porque nós aprendemos, muitas vezes, que o que a gente precisa é pregar para as pessoas. E aí o crente é aquele que possui toda a verdade. E quando ele encontra um descrente, ele vai pregar para ele. Nós desaprendemos a conversar, a ter um diálogo, porque não convivemos. Não convivemos. E aí fica difícil dialogar. É mais fácil bloquear o ouvido para o que está sendo dito e ligar o botão que nos faz lembrar de tudo que aprendemos e aí falar para a pessoa. E ela que engula de uma vez por todas. Você é discípulo do Senhor Jesus, querido. O grande desafio dele para nós é que a gente conviva, que a gente convide e que a gente converse com publicanos e pecadores. Porque em toda a vida de Jesus foi assim que ele viveu. E assim eu e você precisamos viver. Talvez esse seja um grande desafio para a sua vida. Talvez esse seja um grande desafio para a minha vida. Mas talvez esse seja um grande desafio para a sua vida também, se caso hoje você ainda não tem uma convivência com Jesus. Há então aqui 2 desafios. Para que você reconheça o seu estado de afastamento de Deus e se entregue a Cristo. Creia na verdade do Evangelho. E também para você simplesmente deixar a religiosidade e converter o seu coração à misericórdia. Um coração voltado para a miséria. Um coração voltado à necessidade do outro. Isso é uma pancada na mente pós-moderna.
Isso é uma pancada na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, que quer viver somente para nós mesmos, para os nossos projetos, seja ele de 24 horas ou seja ele para 10 anos, mas nós queremos aquilo o tempo inteiro. E não nos lembramos de quem está à nossa volta. Você é convidado, querido, a deixar um pouco a sua própria dinâmica de vida para convidar, chamar para sua casa, ir para a casa do outro, conviver, desafiar, convidar e explicar, conversar sobre o Evangelho com essas pessoas. Porque Jesus veio buscar e salvar os doentes, os pecadores, e não aqueles que acham que já têm tudo, que são sãos. Tome esse desafio a você. Tome esse desafio à sua vida. Feche os seus olhos.